Muito bem, né? Estamos então chegando mais uma vez para mais um de nossos encontros dos Yoga Sutras, né? Nós queremos nesse primeiro momento externar, né, um cumprimento muito fraterno a todos que estão acompanhando mais uma de nossas jornadas, né? Você que acompanha mais um de nossos encontros. Hoje nós estamos indo então ao 41º Sutra, né, da terceira sessão. Isto mesmo, né? Isto aqui. Nós estamos chegando então ao 41º Sutra, né, aonde nós vamos estar falando então o domínio de Simyama obtém-se o avivamento do fogo gástrico. Tá bom? Nós vamos estar então entrando neste tema a partir desse instante. Nós vimos então sobre o Sutra, né, de número 40, e nós falamos, né, no encontro passado, pelo domínio de Udana obtém-se a levitação e o não contato com a água, o lodo, né, e espinhos. Nós falamos tudo isso então. Tá? Então nós vamos agora entrar então no Sutra de número 41, aqui dentro dos nossos encontros dos Yoga Sutras. Então a gente vai mergulhar nesse universo, vamos estar entendendo um pouco mais sobre tudo isso, vamos estar pegando essas perceptividades, né, dentro desses elementos e aproveitando esta oportunidade também, né, nós vamos, né, estar então imergindo um pouco mais sobre esse tema. Uma coisa que nós temos que começar, né, a sempre entender, a sempre perceber, ter perceptível que existe uma energia em nós, né? Existe uma carga de energia muito grande em nós. Não somente, vamos dizer assim, cientificamente, não vamos dizer assim somente na filosofia, mas vamos analisar mesmo de uma forma de coração aberto, né? Vamos imaginar de coração aberto, vamos olhar a questão assim com uma amplitude, né? Imagine os órgãos, imagine o coração, imagine os teus órgãos, né? Como é que executa-se como é que executa-se o trabalho, né? Como é que existe essa vida? Como que esses organismos se denominam organismos vivos? Como denominá-los, né? Que eles estão ativos, né? Como denominar que há neles uma grande concentração de energia que os mantém avivados, né? Vivos, ativos, trabalhando, né? A gente percebe que realmente, né, tende a ter uma energia que percorre, né? Claro que quando a gente fala isso dentro do mundo dos yogis, dos estudantes de yoga, isso é muito claro, é muito específico, mas nós estamos trabalhando aqui com o intuito de criar um introdutório e posteriormente esse introdutório nós ia adentrando para poder entregar aí a temática, né? Entregar todo o tema. Vocês já pararam para observar que quando uma pessoa acomete-se, né, de uma doença, há uma falha, né, na entrega dessa energia, né, nos fluxos, nos canais de energia que percorrem este órgão e mantêm a vitalidade dele. Olha que coisa, né? É algo que está presente, assim como o ar, mas também não é visível, né? A gente entende, compreende o cercamento dessas composições, nós entendemos o comportamento, né, de tudo isso, mas é algo que não se vê. Simplesmente é visível, ou somente começamos a perceber o nosso corpo energético, né, começamos a ver, né, o nosso corpo vital, essa energia em nós, quando nós conseguimos, né, quando nós estamos desdobrando ou avançando cada vez mais nas técnicas de pranayama,
As técnicas de pranayama, elas conferem ao yogi, né, muita clarividência, muitos lapsos de uma clarividência, né? Começamos a enxergar, começamos a ver, começamos a observar, né? E começamos a ver um pouco mais sobre essas energias, seus fluxos, né? Como é que é o funcionamento de tudo isso. Sentimos também, né, uma grande energia prana, né, energia que vem e começa, por assim dizer, não seria magnetizar, mas começa a se unir ao corpo, né? Começamos a ver o intercâmbio dessas energias, e começamos a enxergar, né, em nós esse nosso corpo, né? Começamos a ver nele as manchas, começamos a ver neles falhas, começamos a ver nele um brilho, né, muito intenso, variadas as cores, né? Muitas vezes as cores elas estão muito envolvidas com não só com o sentimento da pessoa, mas com o pensamento, né? O pensamento daquele exato momento, ou para que posição ela está mais afinada. A exemplo, né? Uma luz muito azul, um azul intenso, né? Um azul muito azulado, mas um azul semelhante ao azul do raio. Se é que dá para se dizer que o raio é azul, mas para fins de entendimento, mostra-se que a pessoa está muito voltada aos caminhos de religiosidade, uma santinização, né? A pessoa fica sã, é um local voltado muito para esse caminho, então a gente observa muitas essas cores, né? Essas energias. E claro que conforme mais escuro for ficando, né? Vai indo para tonalidades que vai indo para o escuro, vermelho, escuro, marrom, né? Essas tonalidades vão mostrando já uma energia mais desequilibrada, né? Uma energia que precisa ser melhor trabalhada. Inclusive a gente vê, né, quando se vê vultos, se vê coisa, é nas tonalidades escuras, né? Mostrando que há um adensamento, né, energético em tudo isso. Então a gente começa a mergulhar, né, a fazer um trabalho muito forte, um trabalho muito intenso. Um trabalho muito intenso nesse sentido, né? De começar a entender tudo isso. E chega um determinado momento, né, na caminhada do yogi, quando o yogi aprofunda-se, quando o yogi, né, tem o domínio mais profundo, ele consegue até mesmo direcionar, manipular essas energias, ele começa mesmo, né, não conseguindo vamos dizer assim, com os olhos físicos perceber, mas ele consegue manipulá-las, ele entende que elas estão vívidas, né? Ele começa a percebê-las, ele tem a perceptividade delas, mesmo que talvez dentro de um grau ele não consiga ainda saber como é que ele conduz elas, manuseia-as, mas ele consegue perceber, né? Ele consegue ter essa perceptividade, vai aumentando cada vez mais, né? O que nós temos que entender que isto é Vayu, né? Esta energia é Vayu. E o Vayu, né, é essa energia que nos confere, né, conhecimentos tanto energéticos, né? Aqui diz que Vayu é voltado à questão do ar, né? Nós temos tanto essa questão do Akasha, né? A questão de... Deixa eu ver onde está o fogo aqui. Perfeito. O que faz posteriormente na sequência dos elementos, né? O ar aquece, o gás, né? O ar aquece, encandece e transforma-se em fogo. Energia que depois se solidifica, né? Depois de se solidifica, se transforma em matéria, separando-se os elementos aquoso, né? Separando tudo que é aquoso, então, os 4 elementos presentes. Mas primeiro os gases, né? A temperança, os gases
Depois vamos, né, formando os demais elementos. A cadeia para o pessoal poder mais ou menos entender. Então a gente tem esse, né, ó, começa a mexer com essas energias, né? Começa a trabalhar dentro de cada um de nós essas energias. A gente começa a ter o trabalho, né, a manipulação de todas essas energias. E acontece o quê? Acontece que nós começamos a ficar senhor de todas elas. Aqui nos começa a dizer assim, ó, aqui vai nos falar sobre Agni, né, que é um dos importantes tattvas. Já falamos sobre tattvas aqui, né? Tattva é o princípio, né? O tattva ou tattva é o que está atrás, né? Exemplo, quando nós vemos a formação de uma onda, né? O que está por trás da formação de uma onda? Nós vemos que há forças da natureza, né, que estão ali, mas nós vemos que há o elemento água, né? É água. Nós vemos um efeito e associamos aquele efeito, associamos aquele, né, aquele movimento. Nós temos que ver que ele é desencadeado por propriedades, né, que estão atrás do movimento. Né? Nós temos que entender isso, mexer isso. Então, essa força, essa propriedade, o que está por trás de cada um dos efeitos é o tattva. É o tattva, né? E aqui nós vamos falar um pouco mais sobre Agni, né? Nós vamos estar falando também, né, sobre as interpretações, né, que nós vamos obter sobre esse conhecimento desse avivamento, desse fogo gástrico, né? Eu estava comentando esses dias atrás, né, em alguns sutras anteriores, para algumas pessoas sobre mediunidade. Nós estamos falando sobre médium, né, utilizando muito desses exemplos, porque esses exemplos eles conseguem nos puxar de certa forma, né, esses exemplos conseguem nos trazer de uma certa forma para muito próximo, né, muito próximo do entendimento de algumas coisas. E eu estava fazendo uma leitura uma vez de um livro, de uma espécie, né, que inclusive esse livro acho que era do Chico Xavier, que contava uma passagem, que conta uma história, traz uma narrativa nesse livro, que numa mesa onde que ocorria um encontro medianímico, né, um dos irmãos, na época, no período, respeitando as dificuldades de cada um e respeitando muito as particularidades de cada um e suas ainda batalhas, né, frente à matéria, ele tinha passado em um bar, né, ele passou num barzinho e ele tinha consumido uma certa quantidade de bebidas alcoólicas. E quando ele chegou no grupo para o trabalho, as energias que ele estava trazendo eram energias viciantes. E essas energias, né, estavam trazendo desequilíbrio, né, e trazendo desarmonia a toda a corrente que estava ali formada para que houvesse a questão do trabalho, né, a tal corrente que eles denominam dentro das casas. E o que eles estavam fazendo então, né? O que eles pegaram e fizeram? Vamos dizer assim, optaram em fazer, ou fizeram, né? Ou desenharam, né? Ou os irmãos lá fizeram. Uma das técnicas que é utilizado nesses trabalhos é isolamento de corrente, né? Isola-se a pessoa da corrente e tal. Mas diz que essa pessoa era necessária, ela era importante para esse formamento dessa corrente, para esse trabalho de modo mediúnico. Então acontece o quê? Espíritos, né, irmãos que estão no plano espiritual, denominado no espiritismo de espíritos, eles vieram e energizaram, né,
derramar um fluxo de energias, fluidos universais, né, fluido de energias, energia no corpo vital, na vitalidade no corpo, e fizeram que se acelerasse o processo de queima. Esta é a característica da leitura. Estamos vendo o que estava escrito lá. E aí acelerar o processo de queima para que pudesse acelerar o metabolismo e diluir, queimar todas essas toxinas o mais rápido possível, né? Esse álcool, enfim, para que ele pudesse ser eliminado. E assim, né, este irmão pudesse estar ativo no auxílio, né, no domínio do seu trabalho ali para poder realizar a atividade para todos que estavam ali, auxiliar, né, na atividade. Uma outra coisa também que eu quero destacar aqui, que eu quero chamar a atenção, é que esse avivamento do fogo gástrico nos confere também, né, nessa questão que a gente vai ler, nos confere também o domínio sobre coisas que estão fora estão no nosso subconsciente. Já pararam para analisar? Exemplo aqui, se fosse deixado ao nosso cargo a função da respiração, se nós tivéssemos que estar lembrando toda hora para respirar, toda hora, né? Nós esqueceríamos de respirar. É porque nós estamos tão envolvidos com nossas mentes, nós estamos tão focados em algumas coisas da nossa mente que nós iríamos nos perder, né? Quando fomos criados, já foi pensado que sabíamos que nós não íamos dar atenção a isso. Então, assim, nós não precisamos estar conscientes para que nós possamos mandar nossos órgãos trabalhar. Já há, né, uma função, já há um regramento para esse sentido. Então, assim, o processo de respiração, os nossos batimentos cardíacos, né? O nosso processo todo de eliminação de água através do trabalho da filtragem nos rins, a eliminação da água, a urina, né? Essa urinização, a urina fora, a eliminação das fezes, né? Tudo isso, né? Tudo isso, o nosso organismo é que faz o trabalho, né? Com regras, com já, né, funções pré-estabelecidas dentro do nosso, né, bem no profundo do nosso subconsciente. Não há necessidade de nós dizermos, faça isso, agora filtre lá, agora faça aqui, digira o alimento, acelere o processo. Mas quando nós estamos entrando em determinadas linhas, vamos dizer assim, em determinados pontos, em determinados caminhos, em determinados pontos, dentro dos conhecimentos do yoga, nós começamos a ter acesso, né, nós começamos a acessar, nós começamos a ter domínio, nós começamos a ter compreensão, nós começamos a percepção. Primeiramente a percepção, a gente começa a enxergar. A partir do momento que tu começa a enxergar, tu já começa a ter um certo domínio para poder manipular. E depois a manipulação completa de tudo isso, né? O domínio sobre tudo isso. Mas para isso com propriedades, com razão, com conhecimento, né? Com entendimento do que se quer com tudo isso, né? Com um posicionamento, porque tudo isso também pode ser danoso, né? Essas questões não muito bem estabelecidas na vida de uma pessoa, do yogi, não bem entendidas, não bem resolvidas, podem levar o yogi à morte, né? Podem ser desastrosas. Imagine conferir ao yogi um domínio de processamento, um domínio do seu fogo gástrico, um domínio dessa envergadura, e ele não tiver o domínio para manter sobre tudo isso. Ele pode trazer desregulamentos sérios, danosos ao seu corpo, né? Ele pode trazer desequilíbrios funcionais que podem levá-lo ao colapso físico, né? E posteriormente aí trazer uma série de enredamentos tristes, né? De enredamentos pesados para todos eles.
Não é à toa que coisas sérias são tiradas da mão de crianças, né? Não é à toa que tem coisas que têm que ser mantidas fora do alcance de crianças. E nesse caso é isso, né? Nós temos essa técnica ela é mantida fora do alcance de crianças. O que eu quero fazer com essa analogia? Fora do nosso alcance, né? Ela é retirada, né? Ela não é permitida ficar próximo, né, aí do nosso alcance. Então acontece o quê? Ela é retirada. Ela fica no oculto, ela fica no profundo, mas tem como se acessar tudo isso. Então, quando se acessa tudo isso, começa a ter um domínio sobre tudo isso. Mas aí também mora um grandioso perigo, né? Então, fique muito calmo, muito tranquilo com essas questões desses domínios, desse CID, que tudo isso, se for para ampliar a sua rota, se for para melhorar e te aperfeiçoar no teu caminho, será lhe conferido, sem sombra de uma nenhuma. Os grandes mestres irão ajudar, né, a conseguir. Mas se não for para se conseguir, não é para se ter, não é para, né, estar com esta propriedade, fique tranquilo que assim vai ser, né? E muitas vezes, se nós não estivermos preparados, é melhor nem ter, né? Mas nesse caso aqui, então nos confere, né, esses domínios, essas amplitudes, e mergulhando cada vez mais, obtendo mais conhecimento, nos confere então a possibilidade da manipulação dessas energias. Então imagine só, né? Nós tivermos a oportunidade de acelerar o metabolismo, acelerar queimas, né? Porque muitas vezes o yogi, né, um exemplo aqui, ele irá precisar de um período meditativo, mas encontra-se com seu estômago cheio, seu organismo cheio, então ele pode acelerar o processamento. A gente sabe que o estômago já libera suas enzimas, né? O estômago libera suas enzimas na quantidade que ele quer. Não seria que ele quer, a palavra ficou muito forçada. Ele libera as enzimas, né, em uma determinada quantidade, determinado processo. Mas quando a gente consegue ter domínio sobre o processo, a gente pode aumentar a intensidade e também diminuir a intensidade. A gente pode assumir a regulagem de tudo isso. Parece um pouco absurdo, né, falar essas palavras para quem nunca viu, mas para os yogis isso é tão fútil, né? Algo tão banal, algo tão simplista, algo tão raso, né, de se fazer, que todos fazem. E cabe também destacar aqui, que é muito interessante de se ter como destaque, né, que não é algo superficial, é um domínio amplo, um domínio completo, né, um domínio profundo. A partir do momento que ele começa a desdobrar em Samadhi nesse sentido, o domínio é completo, né? Não é assim, eu acho que é assim, não, o domínio é completo. Quando a gente fala no não, né, nesse domínio mais raso, é quando a gente começa a arranhar, a gente começa a ter percepções, a gente começa a ter, né, exemplo das energias, quando a gente começa a ter um pouco mais de clarividência, né, pelas questões do que nós utilizamos, né, de pranayama, de técnicas para que isso se desenvolva, mas quando chega num desdobramento em Samadhi mais profundo, o domínio é completo sobre tudo isso, né? Um domínio muito completo sobre essas funções. Imagine, né, tudo que ocorre, né? Imaginamos o poder, vamos dizer assim, que se assemelha a tudo isso. Você tem domínio de tudo isso, né, dessas funções, poder conferir a elas, né, mais aproveitamento da pessoa. Nós sabemos que o nosso corpo, o físico, ele precisa de matéria, ele precisa de alimentação de matéria, né?
Inclusive ele pega essa matéria, ele transforma toda ela, extrai as substâncias, né, necessárias para a manutenção de células, transporta essas pelo sangue, né, por esse líquido pelo sangue, ele transporta ele faz o transporte, né, de toda essa energia processada e coisa e leva para abastecer as células. E nas células há a queima, né? A caloria, né, a queima, e libera um calor. Essa queima libera uma energia, faz a liberação de uma caloria, de um calor, né? Claro que isso é uma queima controlada, tanto que é controlado que mantém o organismo a uma temperatura. Né? Nós temos uma temperatura de 36, 37, 36,5, né, de caloria de graus, porque a energia, essa queima, ela é uma queima regulada. Inclusive nós, respiramos, jogamos o oxigênio para poder auxiliar na queima e emitimos para fora o gás carbônico, né? Que seria, né, como é que é o nome agora? Que seria o carbono, só que em gás. Né? Nós emitimos gás carbônico, nós soltamos para fora o carbono, necessário, vital para o plano, né? Necessário para a natureza. A natureza faz o inverso, a natureza pega o carbono e libera o oxigênio. Né? Faz um trabalho contrário, ele separa o que é de útil para ele. Então é uma intercambialização, né? Faz esse intercâmbio para poder gerar um equilíbrio também na questão atmosférica. Apesar de estar um pouco desequilibrado, né? Mas para gerar um equilíbrio nesse sentido. Né? Desculpa, irmãos. Desculpa, então. Não, mas então só para o pessoal poder pegar esses ganchos, né? Então acontece o quê? Quando a gente está fazendo esse processo, é um processo mecânico, é um processo que nós não precisamos estar conscientes, mas nós podemos, né, ter mais conhecimento sobre tudo isso. Nós podemos estar afinando o nosso conhecimento com tudo isso. A gente pode estar mergulhando cada vez mais nesses entendimentos. E a gente possa, quando passa a entender, passa a dominar. E quando passa a dominar, a gente passa a utilizar conforme os nossos mandos. Né? Mas claro que nós precisamos ter esclarecimento quanto aos nossos mandos. Se nós não tivermos o esclarecimento quanto à questão dos nossos mandos, nós podemos fazer besteiras. Né? Nós podemos fazer situações que vão nos gerar, né? Nós podemos fazer situações que vão nos gerar avarias, que vão nos gerar situações, né, meio deploráveis. Então nós temos que ter um entendimento, né? Nós temos que ter um entendimento sobre tudo isso. Né? Nós temos que ter essas situações dentro do plano de base. Mas quando a gente chega a uma determinada altura no caminho do yoga, e quando nós começamos a trabalhar com esses desenvolvimentos, é evidente, né? É evidente que nós não vamos utilizar isso para um lado mal. Só se for de verdade uma questão ligada a um mago negro. Aí sim. Mas enfim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma leitura desse ponto. Depois que nós fizemos esse introdutório, né? Depois que nós mergulhamos nessa questão desse introdutório, vamos fazer uma leitura sobre esse trecho, sobre esse tema, para nós podermos mergulhar um pouco mais no entendimento. Eu quero só destacar também para vocês que nós estamos falando, né, sobre o domínio de Samana. Tá? É isso, acho que é bem interessante destacar esse ponto. Até voltei aqui atrás e encontrei-me com isso. Há 5 tipos de prana.
5 tipos de prana, né? Atuando sobre o prana maya kosha. Prana, apana, samana, udana e viana. Nós estamos falando então aqui pelo domínio de samana. Olha que coisa interessante, né? Pelo domínio de obtém-se o avivamento do fogo gástrico. Que interessante, né? Então é sobre esse ponto que nós vamos estar vendo hoje, tá? Terceira sessão, 41º Sutra. Nós vamos estar mergulhando então nesse tema aqui. É bem curtinho, gente. É 3 pequenos parágrafos, é meia folha. Mas a gente vai fazer uma leitura para poder já ter um pouco mais de amplitude no que nós vamos estar falando. E até mesmo para melhorar o nosso entendimento para o que nós estamos aqui conversando, né? Nós estamos falando. Aqui diz assim, ó. Pelo domínio de samana, obtém-se o avivamento do fogo gástrico. É muito conhecida a relação de samana vayu com o fogo gástrico e a digestão de alimentos. O controle de samana habilitará naturalmente o yogi a aumentar a intensidade do fogo gástrico em qualquer grau e digerir qualquer quantidade de alimento. Que a digestão do alimento depende do fogo gástrico pode parecer fantástico a pessoas com ideias modernas da ciência médica. Mas a palavra fogo não é usada neste caso em sentido comum. Agni é um dos importantes tátuas que se manifesta de inúmeras maneiras, e o fogo comum que nos é familiar é apenas uma delas. Deixa eu dar uma segurada aqui, acho bastante interessante esse ponto. Aqui é que quando a gente mergulha tanto na vida no yoga, né? Quando a gente lê tanto yoga, a gente começa a ver essas expressões e acha naturalistas e talvez não perceba que muitas pessoas fiquem pensando sobre tudo isso, né? Claro que é muito interessante o que o Taime está dizendo. O Taime está tentando explicar aqui nesse exato momento o contexto dessa palavra fogo, né? Quando a gente fala fogo, olha que interessante, eu não tinha parado, eu peço até para vocês, desculpa, eu não tinha parado para entender que carecia também essa observação, né? Fugiu-me, né? Fogo, né? Quando a gente fala fogo, a gente imagine na mente de vocês a fogueira. O fogo, realmente, o fogo, né? Uma fogueira, vocês estão vendo ali as chamas amarelas, né, vermelhas. Vocês estão vendo ali que está queimando a madeira, né? Está fazendo a queima, né? O fogo, né? Imagine o fogo. Tá ao teu modo. Talvez você vai imaginar isso num dispositivo, né? Que a pessoa pega e aciona, né? Talvez você esteja imaginando fogo no fogão, bem tranquilo. Imagine o fogo. Esse é a casca do fogo, né? O que você está vendo ali, o que está manifestando na sua retina, o que está impressionando o Chitta é um elemento, né? Mas nós estamos falando da energia que está dentro do fogo. É aqui que quer dizer, né? É da energia que está dentro do fogo. E quando se tem o domínio dessa energia, nem se queima mais com ela, né? Domina ela, nem se queima mais. Se eu botar a mão no fogo e não se queimar, é sério, parece besteira, mas é sério. Coloca a mão, né? Tem o domínio da energia, manipula, faz com que a energia não atinja você. Pronto, tem o domínio, né? Inclusive, aquela situação do yogi fazer assim, abrir e o fogo subir, isso é fácil para um yogi fazer, né? Concentra as energias, joga na mão e faz. Mas isso é o elemento que está aparecendo ali, a casca, vamos dizer assim, é a manifestação física, visual. Mas o que está na energia por trás é isso aqui que nós estamos falando aqui. Então, quando fala aqui fogo gástrico, atribui-se então a energia, né? Essa palavra fogo, nesse sentido, é para maximizar entendimentos. E qual é a propriedade dessas energias? O nome dela se chama Agni. Agni. E aqui diz assim, ó, é um importante tátua, porque está por trás, né? Está atrás.
é o que faz uma determinada coisa acontecer. A exemplo, né, a gente vê a chuva, a gente fala chuva, você vai imaginar água caindo, gotículas, água, vento, mas é a água, né? É a água. E a água, aí tu começa a ver o que é o tato da água, seus elementos, suas propriedades. Aí tu vai entrando cada vez mais para entender. Então aquilo aqui é isso que está dizendo, né? Esse é o fogo. É a força que está atrás. Mas é isso que quer dizer simbolizar no fogo, né? O que simboliza, qual é a simbologia que é muito utilizada para caracterizar o fogo, né? Não só o fogo, mas essa energia Agni. O que eles usam? Eles usam o dragão. O dragão simboliza o fogo. O dragão é um simbolismo do fogo, né? Eles usam o dragão cuspindo fogo, né? O dragão cuspindo fogo, né? É o fogo. Até inclusive se você for analisar, né, esse desenho, né, de São Jorge matando o dragão, né, dominando, dominando o fogo crepitante, esses fogos, esse ímpeto, essa, né, energia interna dominando, tendo o domínio sobre ela. Então analisamos isso, né, o fogo, né. Dá para fazer várias, quando se tem o conhecimento, né, dá para fazer vários jogos, né. Então é interessante dizer isso. Deixa eu só fazer a leitura do parágrafo, né, para nós não poder perder o que a essência aqui diz. Que a digestão de alimentos depende do fogo gástrico pode parecer fantástico a pessoas com ideias modernas da ciência médica. Mas a palavra, entre aspas aqui, fogo, não é usada neste caso no sentido comum. Agni é um dos importantes tátuas que se manifesta de inúmeras maneiras, e o fogo comum, que nos é familiar, é apenas uma delas. E aqui ainda diz assim que o fogo, esse que nos é familiar, é apenas uma das manifestações de Agni, dessa energia, né? Podemos associar aqui, para fins de entendimento, que Agni estaria associado ao raio, Agni, né? Mas a Agni nós podemos associar que é energia elétrica, energia, tudo que é energético, né? E quando nós vemos o raio, é apenas a expressão, né, física de Agni, mas Agni está aqui. Então Agni está em todo lugar, Agni está em tudo, né? Agni, essa força, essa energia está em tudo. E precisa estar, se não está, não há o tudo. A função do fogo gástrico, outra forma de Agni Tattva, é estimular as secreções gástricas e assim tornar possível a digestão dos alimentos. A ciência do yoga, portanto, não contradiz os fatos da ciência médica, apenas oferece um ponto de vista mais abrangente desses processos naturais, incluindo também seu escopo, as forças, as causas mais sutis que atuam por trás dela. O que eu queria salientar aqui, eu parei para fazer uma salientação de um tema aqui. Deixa eu só reler de novo aqui, amado, só um pouquinho. Secreções, né? Secreções. Nós temos que ver então que Agni mantém ativo, né? É o condutor, é a força de tensão, é a energia que é conduzida para que haja então o avivamento, né, de um mecanismo onde que se libera essas onde que está elas aqui agora? Secreções, né? Então a gente vê que a gente manipulando a Agni manipula também as secreções. Aonde está a sede dessas secreções, né? Aonde é que está o interim de tudo isso? E traz então uma condutância, né, nesse sentido. A interpretação, essa aqui é referente a uma palavra sânscrita que encontra-se no enunciado do Sutra, tá? É Jivalanam, como resplandecência, não parece ser correta. Em primeiro lugar,
Ninguém jamais ouviu falar de yogis com condição brilhante, e mesmo que o yogi fosse encontrado em tal condição, isso dificilmente poderia resultar do exercício deliberado de um siddhi. O tradicional halo de luz que é visto em torno das cabeças dos seres espirituais altamente avançados deve-se à luminosidade de suas auras superfísicas, não sendo um fenômeno físico. Bom, aqui no final traz uma interpretação, deve ser de algum debate, né, acadêmico, ou de um debate referente aos caminhos do yogi, aqui na última expressão. Mas essa resplandecência, a gente vê que essas energias, elas têm resplandecência, né? A gente observa, a gente vê, quando a gente começa a ter, como eu falei hoje, agora no introdutório, quando nós começamos a mergulhar muito profundo, quando a gente começa a voltar, né, lá no início nós estávamos falando, que quando nós começamos a termos determinada clarividência, e ela começa, né, vagarosamente a aparecer, vagarosamente nós começamos a ter o contato com ela, vagarosamente nós começamos a ter entendimento sobre ela. Quando a gente começa então a ter esse domínio, né, de enxergar, de começar a perceber, essa palavra enxergar, ela suscita olho físico, né? Mas quando a gente começa a ter essa percepção, a gente começa a ter essa observação, a gente começa a ter esses entendimentos assim mais, né, mais perceptivos assim, né? Então o que acontece? A gente começa já a ver a luminosidade do corpo, né? Então deve ser isso a resplandecência que aqui quer dizer. Não estou afirmando, tá? Deve ser isso, né? O yogi direcionar a energia, jogar, chega a resplandecer, acelera esse processo, né? Resplandece. Aqui diz que não parece ser correta na interpretação disso, né? Nessa interpretação. Em primeiro lugar, ninguém jamais ouviu falar de yogis numa condição brilhante. E mesmo que o yogi fosse encontrado em tal condição, isso dificilmente poderia resultar em um exercício deliberado de siddhi. O tradicional halo de luz que é visto em torno da cabeça de seres espirituais altamente avançados deve-se à luminosidade das suas auras superfísicas, não sendo um fenômeno físico. Só a título de ilustração também, tem um quadro que retrata muito bem isso, os quadros que eles colocam atrás, aquela coisa luminosa, né? É essa referência que eles querem fazer, né? Essa referência que é feita na pintura, que mostra, né, esse halo de luz. Mas aqui diz que é a luminosidade de suas auras superfísicas, não é um fenômeno físico, né? Não chega a ser esse fenômeno físico. Mas evidentemente quando fala aqui, acho que talvez seja isso que Taime quer dizer, que nós estamos falando em resplandecência, não é uma energia, é a Agni, né? Então não é algo que você vai aumentar o fogo gástrico e que todos vão perceber a luminescência, vai ficar visível. Nossa Senhora, olha como o estômago dele está produzindo, né? O fogo não é visível. Acho que é nesse sentido, acho que é bem interessante dizer isso. Não é algo que os olhos verão, não é algo que as pessoas vão enxergar, os olhos das pessoas vão ver, todo mundo ver, não. Isso se dá em planos, né? Isso se dá por trás, isso se dá em planos espiritualizados, isso se dá no plano que se denomina tudo isso. Né? O yogi pode ter visão, pode ter a consciência plena do que está vendo, mas todos à volta que não têm o mesmo conhecimento que o yogi não vão estar vendo isso, né? Vão estar vendo normal, o yogi ali, talvez fazendo um exercício e tal, não vão estar vendo isso, né? Isso não se dá para
vai estar aumentado o procedimento metabólico dentro do organismo, mas não que as pessoas vão perceber, olha ali o fogo, olha, meu Deus. Acho que é bem interessante colocar isso, né? Apesar de ser óbvio, né? De ser algo perceptível, algo né, já de entendível. Não é visto, não é aquele resplandecência, aquele fogo queimando ali todo, né? Não é bem isso, não. Não é neste sentido, não fica algo ali visível. Mas o yogi, que tem o domínio de tudo isso, tem a plenitude desse domínio, né? Tem a plenitude tem a chave de tudo isso nas suas mãos. No plano profundo ele tá totalmente, né, de domínio dessa situação. E ele está vendo, ele está enxergando, ele está manipulando, ele está fazendo com que as energias desçam, fazendo com que energias subam, ele está de pleno domínio e controle, né, de todas essas emoções. Ele está ali direcionando essas energias para um lado, direcionando para outras. É semelhante à energia, né, do corpo vital que nos cobre, né? Quando fala clarividências, né, visão, é no extrafísico para poder se enxergar tudo isso. Não que fisicamente vai alterar ou vai modificar, as pessoas vão ver, né? Olha só, lá vem ele, olha o fogo no estômago dele, olha as forças lá que tem. Não é bem nesse sentido, tá? Acho que é bem interessante, acho que falar isso, apesar de muito óbvio que vai parecer, na cara que vai ficar, mas é interessante se destacar que não há relação sobre isso, né? Não é nesse sentido. E somente o conferirá ao yogi o domínio sobre isso, né? Exemplo assim, o yogi vai estar vendo, né? Vai estar com domínio pleno sobre essa faculdade, vai estar exercendo a faculdade, vai ter toda a visão, toda a certeza, toda a consciência, né, do domínio dessa faculdade, mas não que os outros vão ver. Pode haver algum efeito, podem ver, quem sabe, algum efeito físico. Exemplo, a barriga mexendo, né? Tendo aquele barulho tribulando, né? Pode ser que tenha um efeito dessa natureza. Olha ali, olha a barriga do mestre, né? Olha como é que está a barriga dele acelerando. Mas ele está ali dominando todo o processo, né? Eliminando essas toxinas, acelerando estes passos, né? Tendo um domínio mais apurado sobre tudo isso. Aí sim, aí você pode ter a percepção do que aos olhos, né, de terceiros vai estar, né? Mas repetindo, ao olho do yogi isso é de pleno domínio. Acho que é bem interessante destacar isso, né? Quando a gente faz a leitura do texto, a gente percebe que Taimni de verdade ele permite-se, né? Taimni é o seguinte, né? Vamos de novo. Nós estamos vendo os Yoga Sutras de Patanjali, correto? Mas Taimni é quem nos escreveu as dissertações sobre os Yoga Sutras, né? Taimni é quem escreveu essa obra aqui, A Ciência do Yoga, né? É o Taimni que fez essa percepção. Então, nós estamos fazendo aqui a leitura do que Taimni escreveu, e o que Taimni nos traz, né? Do que esse grandioso, por assim dizer, esse grandioso mestre, figura, essa personalidade nos deixa como informações. E ele se preocupou aqui, deu para perceber na leitura dele, que ele se preocupou de trazer essas informações, né? Ele falou nesses 3 parágrafos, cada um de um ponto, né? Ele falou então sobre o fogo gástrico. Ele falou posteriormente sobre que o procedimento por trás disso aqui é a Agni, é a energia que está atrás. E aqui, no 3º parágrafo, então ele deixa essa discussão, né? Ele fala essa discussão. Se ele está aqui comentando, é que as pessoas devem comentar. Que pessoas devem estar perguntando sobre tudo isso, né?
É isso, né, o que ele faz, né? Observa que é isso que esse conteúdo quer nos trazer. Eu peço desculpa quando a gente fica parado, assim, que muitas vezes nos chama a atenção, nos direciona para nós buscar uma interpretação, né, para nós poder deliberar aqui. Muitas vezes a gente está buscando também mergulhar em informações, tirando dúvidas, né, observando tudo isso para poder trazer o caminho da assertiva. Nós estamos já aos 5 minutos finais desse encontro, mas é só para poder ter esses entendimentos. Acho que é muito importante. Eu não sei se hoje eu consegui ser claro, me pareceu que hoje eu não consegui ser uma pessoa que conseguisse, né, trazer um entendimento claro, um entendimento mais apurado, né, mais refinado sobre tudo isso. Mas volte, né, reassista esse vídeo com mais tranquilidade. É bom que quando se tem o livro para dar uma lida, né, vocês vão extrair mais conhecimento até mesmo que eu, né? Vai ter um amplo conhecimento, né, sobre tudo isso. Vai ter um profundo aqui, um aprofundamento muito grande, né? Para que nós possamos mergulhar e entender sobre tudo isso, né? E aí vocês vão tirando suas próprias conclusões, vocês vão mergulhando nessas discussões, vocês vão vendo, né, como tudo isso se opera, como é que tudo isso funciona. Aí vocês vão pegando até mais ganchos, né, mais informações do que eu. Com certeza vão buscando mais um mergulhamento, né, um mergulho, né, mais firme nesse sentido. Vão tendo mais detalhes, mais informações. A gente conseguiu chegar até aqui, né? Nós fomos meditando e aprofundando no tema e nos trouxe até aqui, né? Fomos trazidos até este ponto aqui para vocês fazerem as percepções, né? Então, o que é interessante que vocês percebam a partir de agora? O que é interessante que vocês vejam, né? Mergulhar tudo isso, ver, né? Eu, para mim, só para poder contextualizar, eu acredito que essa resplandecência que se fala o yoga em si resplandece, né? E evidentemente que outros yogis na volta vão entender o processo, vão fazer a verificação do processo, né? Com certeza que vão. Mas enfim, no próximo encontro, da próxima semana, nós vamos falar então do mesmo processo, aplicando-se mesmo em relação à caixa, tá? E o ouvido obtém-se audição superfísica. Bem interessante isso, tá? O Sutra é muito enigmático, mas já tem um entendimento muito profundo para nós trazermos, né? No meio físico, a distância entre dois pontos é a linha reta, né? Mas no meio espiritual, nós estamos fundindo, a onisciência funde tudo isso. Qual é a distância? Não é? E qual a dificuldade de ter audiência superfísica nesse sentido? Quando a gente para imaginar, a gente para ver, para perceber que nós estamos aqui com limitações, e quando se retira as limitações, tudo é retirado, tudo se transforma, né? A gente começa a pensar diferente. Mas isso é assunto para o próximo encontro, né? Próximo encontro mesmo. Eu quero mais uma vez, então, pedir desculpa a todos por algum erro, algum equívoco, né? Algum tropeço, talvez um mau manejo, ou se ficou meio vago, meio difuso, ou se hoje nós não estávamos tão afinados quanto era para estarmos, né? Para podermos abordar o texto, mas a gente, né, mas a gente de todo o coração, né, a gente vai dando fechamento por aqui, agradecendo então a todos que nos acompanharam mais uma vez, né? Mais uma vez nós vamos
encerrando, né? Mas nós voltamos então na próxima semana com este nosso novo encontro, destacando que nós estamos avançando, né? Nossa, nós estamos já praticamente no final aí dessa jornada. Acho que até o final do ano nós vamos concluir tudo isso, né? Até o final do ano nós concluímos, sem sombra de dúvida, uma conclusão sobre esse tema. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até esse trecho. Muito obrigado, Namastê.